Amém? Amém. Diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, ele fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqui ele está falando da primeira vinda. Pedro anunciava que Jesus tinha vindo, ele pregava o Evangelho. O Evangelho fala da primeira vinda de Jesus também, não só da segunda. Então, por isso que ele diz: não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Ou seja, lembra que Jesus Cristo, quando já tinha quase 30 anos, o que Jesus fez? Ele foi lá no Rio Jordão, onde João Batista estava batizando as pessoas. E Jesus foi batizado por João Batista. E Jesus, após ser batizado, inclusive João Batista não queria batizá-lo, porque João Batista dizia: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus disse: não, convém que cumpramos a justiça de Deus. Então, João Batista o admitiu, o batizou, e diz o Evangelho que quando Jesus estava saindo da água, veio o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, e pousou sobre ele, e foi ouvida uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho me comprazido. Então ali Jesus estava recebendo glória e honra da parte do Deus Pai. Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. E o versículo 18: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. E não foi somente lá naquele dia do batismo, não. Um dia, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou eles a um monte. E ali Jesus se transfigurou na vista deles. E também a voz veio pela segunda vez, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Outra vez, Deus estava ali honrando o Senhor Jesus. O Pai estava honrando o Senhor Jesus, dizendo isso. E Pedro testemunha aqui, dizendo: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Veja só: a qual bem fazeis estar atentos. Pedro está dizendo aqui que nós devemos fazer bem, fazer uma coisa bem feita. O que nós devemos fazer bem feito? Prestar atenção, estar atentos às palavras das profecias da Bíblia. Nós não podemos esquecer que a Bíblia, na sua maior parte, é feita de profecias. Estas profecias, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. E aqui, o apóstolo São Pedro, ele nos mostra que nós devemos prestar atenção. Nós devemos saber o que a Bíblia diz a respeito do futuro, o que a Bíblia diz a respeito do passado e que já se cumpriu, e como se cumpriu aquela profecia. A maior parte da palavra de Deus é feita de predições, de profecias, e nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a palavra profética, ou a palavra dos profetas,
ela é como uma luz que ilumina em lugar escuro. A nossa luz está na palavra de Deus. Isso tudo aqui, ó, é a palavra dos profetas. É a palavra de Deus dada através dos profetas. Que escreveram, falaram da parte de Deus. Muitas profecias que foram dadas pelos profetas a respeito da primeira vinda se cumpriram literalmente. Por exemplo, o profeta Miqueias, ele profetizou que Jesus nasceria em Belém. Ele fala o nome da cidade. Tu, Belém, Efratá. Então, de ti nascerá o que há de governar Israel. Então foi profetizado a cidade certa que o Messias haveria de nascer. E alguns séculos depois, Jesus nasceu na onde? Belém. Em Belém. O profeta Zacarias profetizou: eis aí, ó Sião, vem o teu rei, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E Jesus entrou lá em Jerusalém, no domingo de Ramos. Jesus entrou lá montado em quê? Um cavalo? Não, entrou montado num jumentinho, do jeito que foi profetizado. Do jeito que foi profetizado, tudo que foi profetizado se cumpriu. Moisés disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Se levantou mesmo. Então, tudo que estava profetizado a respeito do Messias, que ele ia morrer na cruz, Isaías profetizou, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para nós para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, Jesus subindo da terra sem oferecer resistência e sendo crucificado. Se cumpriu do jeito que foi profetizado. Lá também, mais na frente, ele diz: como ovelha muda foi levado perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Aí nós vemos no Evangelho Jesus, quando era acusado, ele guardava silêncio. Ele ficou como uma ovelha muda de verdade. Jesus só abriu a boca diante do sumo sacerdote de Pilatos para responder. O governador perguntou se ele era o filho de Deus. Ele disse: eu sou. Tu dizes. E Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes, eu sou. Só para responder essas perguntas. Mas as acusações falsas contra ele, ele nada respondeu. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Agora, outras profecias estão se cumprindo. Deus, por exemplo, prometeu fazer uma nação na terra de Israel, na terra santa, nos montes de Israel. Lá em Ezequiel 37. Leia na Bíblia, Ezequiel 37, o vale dos ossos secos depois. Na sua casa observe. Ali Deus está falando claramente: eu vou tirar os filhos de Israel do meio dos gentios, vou trazer para Israel, para a terra de Israel, vou fazer uma nação. Deus prometeu. E não é que Deus está fazendo uma nação de Israel? Israel, depois da primeira vinda de Cristo, o exército romano destruiu o templo em Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus tinha dito: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus tinha profetizado que Jerusalém passaria com a desolação. O profeta Daniel, no capítulo 9, ele fala sobre as desolações que até o fim haveria de haver, guerras e desolações até o fim haveria sobre o povo de Israel. Pois é, no ano 70 depois de Cristo, se cumpriu do templo ser destruído pelos romanos e o povo de Israel foi espalhado por entre as nações. Mas no fim do século XIX, começou o movimento da volta do povo, os judeus lá para Israel, e o povo começou a voltar. E veio a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, criaram a ONU. Depois que criaram a ONU,
fizeram uma votação lá para criar o Estado judeu e criar o Estado das pessoas que já moravam lá, estavam habitando lá, que eles chamam de palestinos. Só que os palestinos nunca aceitaram os judeus lá. Os judeus aceitam os palestinos lá, mas os palestinos não aceitam. Por isso essa guerra, essa briga. Mas a cada dia que passa, Israel está fortalecendo cada vez mais, se cumprindo o que está na Bíblia. Cada dia que passa, ontem, Israel matou o maior terrorista do mundo, chamado Hassan Nasrallah, lá no Líbano. Ele estava debaixo da terra, num bunker. Israel, numa estratégia muito inteligente, bombardeou, destruiu 6 edifícios e acabou com a maior organização terrorista chamada Hezbollah. Acabou com o comando. Todo mundo. E isso mostra o quê? Que a palavra de Deus está se cumprindo. Israel não crê que Jesus é o Messias até hoje. Viu? Israel não crê que Jesus é o Messias. Israel não crê que Jesus é o Messias. Jesus é o rei dos judeus. E nosso também, né? O povo de Israel é um povo de Deus, a igreja é um povo de Deus. Só que são distintos. Só que nós, que somos da igreja, nós reconhecemos Jesus como nosso rei. Mas o povo de Israel ainda não reconhece. Eles creem que Jesus não veio ainda, que Jesus virá. Como de fato Jesus virá. Mas eles vão reconhecer que esse nosso Jesus é o rei deles também. Só que para isso, Jesus vai tirar a igreja da terra e depois Jesus vai tratar com eles. Então, isso é a prova de que o que está escrito aqui é digno de confiança, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Uma das maiores provas da veracidade da palavra de Deus é aquela nação de Israel. Depois de 2000 anos espalhados aí pelo mundo, eles voltaram para lá e hoje é uma nação poderosa. A nação, um dos melhores exércitos do mundo. Né? E vão se fortalecer cada vez mais. Só que aí Jesus vai tratar com eles. Vai vir as dores para eles. O anticristo vai se levantar sobre a terra e vai perseguir eles. Só que aí Jesus vai voltar, quando eles estiverem lá na grande tribulação, naquele sofrimento, eles vão clamar por Jesus Cristo, pelo nosso Jesus, que é o rei deles. E Jesus vai vir, diz lá no Apocalipse, num cavalo branco, e vai matar o anticristo. E Jesus vai governar essa terra durante 1000 anos. Tem muita coisa para acontecer, né? E às vezes as pessoas não sabem. Está tudo escrito na Bíblia. Jesus vai reinar em Jerusalém 1000 anos. Ô pastor Eliezer, na onde que nós vamos estar, pastor Eliezer? Na onde que nós vamos estar quando Jesus estiver reinando em Jerusalém? Ora, nós já vamos ter ido para o céu. Nós já teremos a nossa casa lá no céu. Já teremos o corpo glorificado. A primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento. Aí 7 anos depois que Jesus volta para reinar nessa terra, e nós viremos com ele. E já no milênio, nós poderemos andar aqui nessa terra e poderemos ir no céu e voltar a hora que nós quisermos. Amém? Amém. Já teremos o nosso corpo glorificado. A palavra de Deus nos promete, a profecia também. Hoje nós estamos com esse corpo aqui, que nós temos que ficar orando todo dia. Senhor, nos dá saúde. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente se alimenta. Tem que descansar, não pode fazer extravagância. E o tempo vai passando e a gente vai ficando mais fraco. Não é beleza? Não é verdade? Vai ficando sem beleza, vai ficando sem forças. Não é assim? Mas só que quando Jesus voltar, ele vai nos dar um corpo incorruptível. Um corpo semelhante ao dele, que nunca mais vai adoecer, nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai derramar lágrimas, nunca mais vai sentir incômodo nenhum. Um corpo perfeito e livre da presença do pecado. Então tudo isso é profecia. E nós temos que estar atentos a isso. Para terminar essa palavra, em Romanos, capítulo 12, diz assim, ó. Vou ler um versículo para terminar. O mandamento do Espírito Santo para nós. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim:
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ler de novo. Leia comigo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É 3 coisas que tem que nos acompanhar. A oração. Nós não podemos parar de orar, perseverar. Temos que entender que as tribulações vão vir, mas aí nós temos que ter paciência. Sede paciência na tribulação. E a nossa alegria está na onde? Na esperança que Jesus vai voltar. Por isso que sempre eu termino a reunião dizendo, e as palavras que eu mando no WhatsApp também, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. A gente tem que estar sempre lembrando disso. A nossa alegria tem que vir da esperança que nós temos. Nós esperamos Cristo voltar. Que no momento, se Ele voltar hoje, acabou todos os problemas. Toda a tribulação, acabou tudo. Aí é só alegria, só perfeição para todo sempre. Por isso nós devemos nos animar. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Palmas para Jesus.